Olá pessoal, tudo bem? Que tal aprendermos a trabalhar com Recycle View no Android Studio? Então nós vamos criar um aplicativo que vai listar vários links de sites, tá ok? Então, vamos lá? Bom pessoal, vamos lá. Clique em Start a New Android Studio Project. Aqui nós vamos escolher o template, ó, Empty Activity. Então, em branco a nossa Activity. O nome da nossa aplicação vai ser o que? Recycle View. E aqui, lista dados. Então, o nome do pacote, Recycle View, lista dados. Salvar aqui, correto, linguagem Java. Ok? Finish. Vamos aguardar a construção do projeto. Pronto. Agora o Gradle está organizando os arquivos, né, para nós. Então basta aguardar a sincronização por meio do Gradle. E aí nós já vamos poder trabalhar com o nosso projeto. Então, pessoal, como a ideia é trabalhar com Recycle View, o que nós vamos fazer aqui, né? Eu vou exibir uma lista de strings simples, ok? Então, primeiro de tudo, nós vamos criar aqui no nosso projeto, né, a nossa lista de dados e também, né, a view do item, a view que vai exibir, né, vai ser responsável por representar cada item no nosso recycle, ok? Então, pronto. Então, estou aqui, ó, no Activity Main. Vou visualizar a edição da tela. Então, vou deletar aqui esse Hello World. Não vou precisar dele. E no meu Constraint Layout, o que eu vou jogar aqui dentro já? Primeira coisa, já vou colocar a Recycle View que nós vamos utilizar. Eu vou arrastar aqui a Recycle View e colocar dentro do Constraint. Na hora que eu faço isso, pessoal, o que acontece? Né? Ele já falou, ó, eu preciso, né, esse projeto vai precisar de dependências, deseja adicionar? Ok. Ele já vai fazer o quê? Ele já vai jogar dentro do Gradle, né, todas as dependências que você vai precisar para trabalhar com Recycle View. Tá? Aí já deu certo. Ó. Vou só definir aqui, ó, as margens, né, do meu Recycle. Clicando aqui no Layout, Constraint with Get. Então, o que eu estou falando? Que ele não vai ter margem alguma nos quatro lados. Fixei ele aqui nos quatro lados do meu Constraint. Tá ok? E vou dar um nome para ele, pessoal. Então, aqui em ID, eu vou escrever, ó, RV, Recycle View, dados. Pronto. Então, tá aqui. Já tem um nome. Beleza. Né? E agora, aqui no meu Main Activity, né, o que nós vamos fazer? Eu vou, primeiro de tudo, pessoal, criar a minha lista de dados. Vou criar uma variável do tipo ArrayList, que vai armazenar strings. O nome dela vai ser dados. Pronto. E agora, para ficar legal aqui o nosso projeto, pessoal, vou criar um método private void criar dados. Pronto. Ou melhor, eu vou chamar de iniciar lista. Pronto. Por quê? Porque aqui dentro eu vou pegar e vou falar para meus dados receber um novo new array list. Tá aqui, ó, estou criando a minha lista de dados que vai armazenar strings e eu já vou adicionar os elementos. Então aqui, ó, dados.add. Quais textos eu vou colocar aqui, ó? Eu vou colocar, pessoal, endereços de sites, tá ok? Então eu vou colocar aqui, ó, https www.defilito.com.br
vou copiar isso daqui, vou alterar aqui os valores, né? Então, além do defilito, make indie games, vamos ver quais outros endereços. Vou colocar aqui, ó, videogame database, ó, vgdb.com.br. Vou colocar aqui também outro endereço aqui, ó, unoeste.br. Vou colocar aqui Senac, www.senac.sp.br. Pronto. E vocês podem colocar quantos dados vocês desejarem aqui no nosso método iniciar lista. Então pronto, pessoal. No construtor da nossa activity, eu já vou fazer o que? Eu já vou chamar aqui o ponto iniciar lista. Então, a partir desse momento, eu já possuo dados, ó, tá? Tudo que estiver dentro da variável ArrayList são os dados que eu quero exibir na minha lista. Tá ok? Qual lista? Meu Recycle View aqui. Beleza. E agora, pessoal, o que nós vamos fazer? Ó, agora que eu já tenho os dados que eu quero exibir no meu Recycle View, já tenho o meu Recycle View, eu vou também aqui, ó, já fazer o seguinte, criar um outro método, private void iniciar Recycle View. E o que esse método vai fazer, pessoal? Ele vai executar todas as operações necessárias para vincular os dados ao Recycle View. Tá? Então, primeiro de tudo, eu vou vir aqui em cima e eu vou criar uma variável, ó, do tipo Recycle View, que vai ser a minha lista, que eu vou chamar de RV dados. Olha que nome sugestivo, né? Então, e aqui dentro do meu iniciar Recycle View, eu vou fazer o que? RV dados recebe find view by ID, e aqui eu vou pegar o recurso que eu vou associar a esse objeto. Então, quem ele vai representar? Vai representar o nosso Recycle View da tela aqui, ó, tá? Então, r.id.recycleView dados. Fechou. Então, agora, né, vai ter outras coisas aqui, ó, outros comandos, tá? Mas, por enquanto, vamos deixar apenas esse. E aqui também no construtor, ó, eu vou fazer a mesma coisa, ó, tis.iniciar lista. Opa, iniciar lista não, né? Iniciar Recycle View. Então, aqui, eu vou apagar o lis, né? Iniciar. Opa. Iniciar Recycle View. Beleza. Então, olha só que legal. Agora, o meu onCreate, ele já está chamando o meu método iniciar lista, que cria os dados que eu quero exibir na minha lista, e o método iniciar Recycle View, que vai fazer um montão de coisa. No começo, o que ele está fazendo? Somente falando assim, ó, essa variável aqui, Recycle View, né, RV dados, representa quem? Representa esta lista aqui, ó, tá? Este Recycle View, beleza? Show de bola. E agora, pessoal, cada item do meu Recycle View, ele é exibido, né? Ele é representado por um layout. Então, eu preciso criar um layout que vai representar os itens que eu vou mostrar no meu Recycle View. Então, eu vou vir aqui no meu projeto, tá? Na pasta res, em layout, e vou criar um novo layout resource file, tá? Um novo recurso de layout. Qual o nome? Item underline view, tá? E aqui, ó, qual que é o elemento root? Aqui está o constraint layout. Eu vou colocar o que? O linear layout.
Tá ok? Então pronto, linear layout. Tá aqui, fechou. Então, por que eu criei um linear layout, pessoal? Porque eu vou exibir um item embaixo do outro. E na realidade, né, o que vai existir dentro do meu linear layout? Apenas um text view. Então, eu vou pegar o text view, arrastar aqui para dentro, ó, tá? Tá aqui o text view. Vou clicar no meu linear layout e vou configurar agora, ó, a largura e a altura dele. Então, a largura, né, eu vou deixar math parent, vai ocupar todo o espaço do parente, da onde ele estiver inserido, né? E a altura, eu vou colocar aqui, ó, wrap content. Então, a altura dele vai se restringir aos elementos que estão dentro dele, tá ok? E aqui, o meu text view, eu vou colocar como ID um TV site, tá ok? Então, ele vai servir para exibir o conteúdo, né, da minha lista de dados lá, dados que eu criei, do array. Então, vou chamar de site, ó, TV site. Ou até melhor, TV item site. Pronto. Fechou. Tá? O texto eu vou deixar igual, não preciso mudar nada. E simples assim. Beleza? Já foi, pessoal. Já criei uma view que vai representar os elementos que eu vou colocar dentro do meu Recycle View. Como o meu Recycle View vai exibir strings, uma lista de strings, então cada string daquela vai ser representada pelo item view. Tá aqui, ó. Matamos já. Vou até fechar. Não preciso mais dele, não preciso mais desse indivíduo, tá? E agora, o que nós vamos fazer? Eu preciso criar aqui um adapter, tá? Então, eu vou vir aqui na pastinha do Java, dentro do nosso package, e vou criar, pessoal, uma nova classe Java, que vai se chamar myAdapter. Qual o objetivo dessa classe? Ela vai servir, pessoal, para gerenciar, né, os itens do meu Recycle View. Tá ok? E aí, primeira coisa que eu vou criar aqui dentro. Vocês já devem ter visto, talvez, se vocês pesquisaram, como que eu crio, né, um Recycle View? Então você tem que criar um adapter e estender ele à classe Recycle View myAdapter, né, se eu não me engano. Antes de nós fazermos isso, o que eu vou criar aqui? Eu vou criar o item, né, a classe que vai representar aqui os itens da view. Tá ok? Então, eu vou fazer aqui, ó, public view holder extend, vou chamar de view holder aqui, peraí. Class, public class, faltou class aqui, ó. Public class, né? View holder extends recycle view ponto view holder. Então tá aqui. Fechou. Beleza, ó. Então estou criando. Basicamente, pessoal, quem vai ser esse indivíduo? Ele vai representar os elementos do meu Recycle View, tá? Então, os itens que eu vou colocar dentro do Recycle View. Beleza. Então, essa View Holder, né? Eu vou clicar aqui com o botãozinho, vocês vão ver que está em vermelho, ó. O que ele está falando? Ó, para implementar essa classe, tem que implementar o construtor dela. Então, só clicar aqui, ó, Create Constructor Math Super. Pronto. Então, aqui ele já criou o construtor dessa minha View Holder, tá? E aqui, o que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou falar isso, ó, que a minha View Holder, ela vai possuir, né, um item que é do tipo text view, que eu vou chamar só de TV aqui, TV site. Pronto, TV site.
Tá ok? Então, estou falando, pessoal, que a minha view holder vai ter um TV site. E por que eu fiz isso? Se nós pensarmos, né, como ela vai representar, como isso daqui vai representar o item que eu vou exibir no meu Recycle View, se eu olhar aqui no meu projeto, ó, e abrir o meu layout, meu item view, o que tem no meu item view? Um text view. Entenderam? Então, aqui no meu MyAdapter, a classe que vai gerenciar os elementos do meu Recycle View, vai gerenciar o meu Recycle View, né? O item que eu quero criar aqui, né? Ele tem o quê? Tem um text view. Então, tá aí, ó, text view dele. E agora, eu vou fazer o quê? Deixa eu minimizar aqui, ó. Eu vou fazer associação, ó. Eu vou falar que esse TV site vai ser associado com quem? Com o meu item view ponto find view by id e qual o recurso? r ponto id ponto text view item site. Pronto, ó. Então estou falando assim, ó, na view que esse indivíduo aqui representa, eu vou procurar um item que está lá dentro. Que item? Esse cara aqui, ó, que tem esse nome. Pronto. Então, com isso, agora, o que eu estou falando? Que esse TV site aqui está associado com quem? Com esse indivíduo aqui, ó, text view. Beleza? Fechou. Então, eu já criei aqui, pessoal, a classe que representa a minha view, ó. Representa a minha view. Beleza. Item do Recycle View. Beleza. E agora eu vou criar o meu MyAdapter. Então, meu MyAdapter aqui eu vou fazer o quê? Eu vou fazer ele se estender de quem? Do Recycle View ponto adapter, né? Ponto adapter. E aí, aqui dentro, eu tenho que falar quem que é a view, né? Que eu vou usar. Ponto viewholder. Que é exatamente essa que eu acabei de criar aqui embaixo, ó. Tá vendo? Só que ele está reclamando para mim, ó. Oh, tem alguma coisa errada. Então, se eu colocar o mouse em cima, ó, ele está falando, você precisa implementar alguns métodos para que isso funcione. Então, beleza, vamos implementar os métodos aqui, ó. Quais métodos são? OnCreate, Binding, getCount. Fechou. Está aqui implementado, tá? E agora, nós vamos colocar aqui dentro desse indivíduo os recursos necessários que ele vai usar. Então, o que eu preciso fazer aqui? Primeiro de tudo, né? Vou colocar aqui como variáveis pertencentes à nossa classe, né? O que ele vai possuir? Vai possuir um private, ó, array list do tipo string dados. Então, Danilo, mas espera aí, esses dados aqui tá igual, você deu o mesmo nome dos dados que estão aqui, ó, no main_activity. Vão ser a mesma pessoa, tá? Se eu quisesse colocar outro nome aqui, poderia, mas vou deixar igual. Então, ele vai representar aqueles dados que você definiu aqui, ó. Tá ok? E além desse cara, o que nós vamos colocar aqui, ó? Private context. Então, o contexto atual da aplicação. Pronto. Fechou. E o que eu vou fazer? Na hora de criar o meu MyAdapter, a minha classe MyAdapter, meu objeto, né, baseado na classe MyAdapter, então selecionei os dois aqui, ó. Deixa eu ver se ele já faz para mim. Tem um comandinho aqui que ele gera o construtor. Cadê? Ó? Vamos ver. Copy. Refactor. Deixa eu lembrar agora. Agora não lembro onde fica, pessoal. Olha que benção. Vamos ver aqui. Folding. Generate. Aqui, ó. Generate Constructor. Olha que legal. Aqui que eu preciso selecionar, né, os campos. Então, vou até dar um cancel aqui, ó.
Vou clicar aqui nessa linha, né, fazer do jeito certo. Então, aqui nessa linha, botão direito, Generate Construtor. E quais são os campinhos que eu vou colocar no construtor? Esses dois caras aqui, ó. Pronto, ó. Então, na hora de criar o meu objeto do tipo MyAdapter, eu vou passar para ele a minha lista de dados e o meu contexto atual, tá? E eu vou associar esses dois caras justamente as propriedades aqui aos dados internos, tá ok? Fechou, ó, tá aqui. Então, eu peguei do meu programa principal, aqui os dados, e associei com meus dados aqui e com o meu contexto, tá? E agora, pessoal, nós vamos ter que implementar esses três caras aqui, ó, que vão fazer com que o nosso Recycle View funcione, né? Que eles que vão ajudar a gerenciar o Recycle View. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer, nós vamos implementar o quê? O Create View Holder. Então, o que significa isso? Toda vez que você for colocar um item no Recycle View, né? Vou ter que colocar um item no Recycle View. Ele vai chamar qual método? Este cara aqui, ó. Então, nós vamos implementar ele agora. E para me ajudar, pessoal, o que eu vou fazer? Vou usar uma colinha que eu tenho aqui, tá? Para garantir que eu não esqueça nada, não fique pensando aqui meia hora. Então, eu vou apagar aqui esse return e como um passe de mágica, a Kazan, o código apareceu. Então, olha lá, que legal. Layout Inflator. Então, vou importar aqui a classe. Então, eu preciso inflar aqui um layout. Qual layout que eu vou inflar? O layout, né, baseado no contexto atual. Beleza? E aqui, o que eu estou fazendo? Vou criar uma view. Né? Então, perdão, né? Vou reformular aqui o que eu falei. Então, vou criar um inflator, né, que é baseado no contexto atual. E agora eu vou usar ele para inflar minha view, né? Para criar minha view aqui. E quem que vai ser a minha view? Eu vou inflar ela, né, baseada no layout que nós criamos, ó, no item view, tá ok? Aí aqui os parâmetros, né, eu tenho que informar quem que é o meu view group, que ele já vem no construtor, se eu vou agrupar isso aqui, e se eu vou atachar, né, a pessoa de quem, vamos dizer assim, ele pertence ao grupo. Então, eu coloquei falso, não preciso disso daqui. Basicamente, o que me interessa é isso aqui, ó. Estou falando que eu vou inflar, né, que essa minha view vai ser baseada em quem? Neste cara aqui. Então, essa minha view, ela vai possuir tudo que tem aqui dentro. Beleza? Então, por isso que nós estamos chamando esse método, porque eu vou criar um item que vou ter que colocar dentro do meu Recycle View. Então, o meu item vai ter tudo que está aqui dentro, ó, tudo representado pela telinha que nós criamos, né? E beleza. E aqui, depois de fazer isso, o que eu faço? Eu crio um View Holder, ó, que lembra que eu tinha falado? Que é ele que vai representar o item, na verdade. Então, eu vou criar o meu View Holder baseado nesta view. Ó, tá vendo? Porque aqui, New View Holder, pronto. E aqui eu dou um return, devolvo ele. Morreu, tá? Então, aqui eu estou criando o elemento, tá? Que eu vou inserir dentro do meu Recycle View. E aqui no Binding, pessoal, o que acontece? Toda vez que eu for precisar alterar esse elemento que eu estou exibindo dentro do meu Recycle View, eu vou executar esse método. Então, aqui, o que eu faço? Exatamente, ó, eu tenho aqui minha holder, ó, né, que é o meu item. Eu vou ter que trabalhar com ele para fazer o quê? Para alterar os elementos, né, que eu quero que ele exiba. Baseado em quem? Aqui essa posição é o valor dessa lista de dados que eu quero inserir nessa nova view. Compreenderam? Então, aqui nós vamos fazer o seguinte, ó. Vou criar uma variável do tipo string, que eu vou chamar de texto, só para deixar bem claro aqui o que eu quero fazer. E eu vou pegar um texto, pessoal, que está na minha lista de dados, que eu quero colocar na minha holder, na view, que eu estou inserindo dentro do meu Recycle View, né? Aqui eu vou pegar e vou fazer isso, ó. Dados.get, então vou pegar um dado que está lá, em qual posição? Na posição position. Então, eu peguei o textinho indicado por este valor, ó, tá?
Porque justamente ele controla qual item da lista que você vai inserir, fazer o binding lá na Recycle View, que é aqui, ó, por meio dessa posição. Então, peguei o valor de lá e agora eu vou fazer o quê? Vou pegar aqui o meu holder, ponto, que é a minha view. Dentro dela eu tenho um TV site e eu vou fazer esse meu TV site setar o seu texto para texto. Pronto, ó. Só tem um elemento, então não preciso fazer mais nada. E esse get item count, para que ele serve? Para falar assim, ó, qual o tamanho da sua lista de dados? Então aqui eu sei o tamanho da minha lista de dados. É só pegar dados, ponto, size. Ele vai me falar o tamanho da minha lista de dados. Então, teoricamente, pessoal, o meu adaptador aqui, o meu adapter, que vai gerenciar o meu Recycle View, colocar itens lá, trocar o valor das views que ele está exibindo, né, pelos valores da minha lista, tá pronto. Agora eu preciso fazer o quê? Eu preciso somente, aqui na minha activity principal, fazer essa associação. Falar que o meu RV dados, né, vai usar aquele cara lá. Então, aqui eu vou criar, primeiro de tudo, né, o meu my adapter. Então, peraí, ó. My adapter. Então, estou criando um objeto do tipo myAdapter, que vai receber um novo myAdapter. E lembra lá, no construtor, ele recebe dois itens. Ó. O que ele recebe? Os dados. Onde estão meus dados? x.dados. Está aqui, ó. E o contexto atual. Posso colocar self. Pronto. Ou x. Cadê? Ou melhor, ó. Get context. Get application context. Pronto. Fechou. Então, peguei o contexto atual da aplicação e os dados. Já criei o myAdapter. Agora falta fazer o quê? Falta configurar um pouquinho o nosso Recycle View, que é basicamente, pessoal, fazer o quê? Fazer com que o meu, vou até fazer aqui em cima, ó, para ficar bonitinho, né? Um item aqui em cima. RV dados .set layout manager. Então, vou configurar aqui o gerenciador de layout dele e também, pessoal, vou configurar o quê? Falar quem que é da onde vem a fonte de dados. Tá? Vou colar aqui uma colinha que eu peguei, só para relembrar, tá? Aqui, o que eu tenho que fazer? Tenho que criar, ó, um new linear layout manager e passar o contexto. Pronto, this. Ó, e também, o que falta fazer? Já vou até deletar isso aqui, vou usar a colinha que eu colei, né? O meu RV dados.set adapter. Pronto, pessoal. Vou apagar esses outros comandos aqui, ó. Então, basicamente, o que eu tenho que fazer, né? Para iniciar o meu Recycle View, eu tenho que falar assim, ó, o meu Recycle View, ó, minha variável, é esse indivíduo aqui na tela que eu fiz, tá? E quem é o gerenciador de layout dele, tá? É esse cara aqui, ó. Então, vou usar o Linear Layout Manager para gerenciar o seu layout. Beleza. E da onde vem a fonte de dados? Então, estou criando, né, a fonte de dados, o adaptador que vai gerenciar, vamos dizer assim, os dados e a forma que eles vão ser inseridos e exibidos dentro do Recycle View. É esse cara aqui e estou setando ele. Se tudo deu certo, pessoal, se tudo funcionou, agora eu cliquei no play aqui, né? Ele vai exibir na tela do nosso emulador essa mega lista aqui de sites, ó. Tá bom? Então, eu vou contar até 5 e aguardar o emulador iniciar. E pronto, pessoal. Olha que legal. A minha lista de dados aqui, ó, sendo exibidas perfeitamente. Tá ok? Espero que vocês tenham gostado desse nosso encontro. No nosso próximo encontro, nós vamos falar sobre outros recursos do Recycle View. Tá ok, pessoal? Grande abraço a todos e até o nosso próximo encontro.